Em nome de Jesus. Amém. João. Graça e paz aos irmãos. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Na verdade, segundo livro dos Reis. Leremos a partir do capítulo de número 21. Sentados mesmos como os irmãos estão, nós faremos uma leitura um pouco extensa. Então, assim que os irmãos forem abrindo, a gente começa a leitura. Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 21. Segunda Reis 21. Faz um pouco mais de um mês que esse texto vem sendo martelado em minha mente. Há um pouco de tempo atrás eu estava refletindo, até conversando com alguns irmãos aqui sobre temas pertinentes, até sobre como o cristianismo tem andado no nosso mundo. E falávamos como muitas nações, muitos países e muitas igrejas passavam por frieza espiritual. E sobre como era necessário haver, de fato, um avivamento de Cristo dentro do povo dele. Quando conversávamos disso, lembrei-me logo do reinado de um dos maiores reis da história de Israel, que passou por uma situação semelhante. A gente vai ler um pouco sobre ele. E desde aquele dia, há um pouco mais de um mês, eu venho lendo esse texto quase que diariamente e repetidamente. Esse texto vem martelando tanto, essa história vem martelando tanto em minha mente, que virou uma série de estudos do culto doméstico lá de casa. E a gente vem estudando isso há um pouco de tempo. Eu tenho interesse até de pregar sobre esse texto. O que faremos hoje? Segunda Reis, capítulo 21, nós iremos ler alguns versos que eu vou citando aos irmãos e vamos passeando pelo texto. É uma leitura um pouco extensa, tá? A partir do verso 1, o texto diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como fizera a Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército do céu, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho, como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiro. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Ainda no capítulo 21, pule para o verso de número 19. Capítulo 21, verso de número 19. No verso 19, veremos os feitos de outro rei, o filho de Manassés, um senhor chamado Amon. O texto diz assim: Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Harus, de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés o seu pai. Andou em todo o caminho em que andara o seu pai. Serviu os ídolos que ele servira e os adorou. Pule para o capítulo 22. Leremos do verso 1 até o verso 1 e 2. Em seguida faremos mais leituras. Deixe a Bíblia aberta que hoje nós iremos ver vários textos nesses 2 capítulos. Manassés teve um governo mau. Amon, seu filho, teve um governo mau. O filho de Amon se chamava Josias. E veremos o que ele fez a partir do verso 1. Leia o capítulo 22, versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida, e era filho de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Santo Deus, graças te damos por essa noite, Pai. Eu te agradeço por cada vida que está aqui presente.
cada vida que representa uma família, que representa uma comunidade, que representa um lar, Pai. Te agradeço também por cada pessoa que nos assiste e participa conosco desse momento, Senhor. Pai, que neste momento toda voz se cale diante de Ti. Que toda mente esteja atenta e cativa à Tua palavra, Pai. Nos diminui nesse momento, para que a Tua mensagem cresça em nossos corações. Nos diminui, Pai, para que nós possamos ouvir mais do Teu Evangelho. Senhor, que nossos corações sejam terrenos férteis e que a semente do Evangelho possa prosperar dentro de nós. Nos ajuda a reconhecer os nossos erros, nos ajuda a olhar as nossas falhas, nos ajuda a sairmos daqui mais maduros, Pai. Quebra qualquer dificuldade que há em mim, quebra qualquer dificuldade que há nos irmãos, que nós possamos, como comunidade, crescer nesta noite. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvidas, uma das piores marcas do povo de Deus, ressalto, uma das piores marcas do povo de Deus, é que de eras em eras o povo passa por períodos de frieza espiritual. Por mais que nós lutemos, por mais que nos esforcemos, por mais que oremos, leiamos a Bíblia e trabalhemos, vez ou outra o povo cai em período de grande frieza e afastamento do Evangelho. Muitas vezes uma geração se levanta com grande poder do Espírito, mas essa geração falha em discipular os próximos, essa geração morre e outra se levanta, derrubando todo aquele trabalho que havia sido feito. Isso já aconteceu em Israel, como lemos e iremos falar, mas aconteceu em várias nações ao redor do mundo. Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem que se aconteceu por volta de 1904 no país de Gales. O país de Gales era um país de maioria cristã, mas de 70% da população se denominava cristã. Se você falasse com as pessoas do país de Gales e perguntasse qual é a sua religião, ele dizia, sou cristão, sou protestante. Essas pessoas, domingo após domingo, estavam na igreja. Só que os pastores eram pessoas frias e incrédulas que pregavam para uma multidão de mortos que não criam em Deus. Esses pastores desciam dos seus púlpitos e iam para as mesas de jogatina, apostar dinheiro e se encher de cerveja. Esse era o cenário dos galeses naquela época. Se você olhasse para aquele país, você dizia que ali nunca surgiria poder do Espírito novamente. Era uma geração de pessoas pecadoras que se diziam servas de Deus, mas elas tinham tudo no seu coração, menos o amor pelo Evangelho. Foi se passando os anos e, de fato, em 1904, Deus levanta um jovem que se chama Ivan Roberts. O Ivan Roberts, ele se converte a Cristo com 13 anos de idade. E, veja só, ele não tinha uma vida muito fácil. Ele trabalhava com seu pai em minas de carvão. Uma criança de 13 anos, quebrando pedra e minerando carvão, escuta a mensagem do Evangelho e algo toca em seu coração. E aquela criança, ela começa a orar pelo avivamento daquele país. Dos 13 aos 26 anos de idade, o Ivan Roberts orava diariamente, pedindo para sentir o poder de Deus naquela nação e para que aquele povo fosse reavivado. Ele cresceu, foi mandado para o seminário, ele não concluiu seus estudos, mas ele conheceu um pastor que era muito crente em seu país. Em certa reunião de oração, o Ivan viu seu pastor dobrado de joelhos e ele escutava a oração do pastor. Ele estava meio perto, ele escutava que o pastor orava e chorava diante de Deus, dizendo, Senhor, me quebra, me dobra, me diminui, para que esse povo escute a tua palavra. O Ivan, olhando para o seu pastor, ele pensou, se o meu pastor está merecendo isso, imagina eu. Se o meu pastor quer ser dobrado por Deus, eu mereço ser moído por Deus. E o Ivan intensificou ainda mais suas rotinas de leitura e de oração. O Ivan orava todas as noites, de 1 da madrugada às 5 da manhã, pedindo a Deus que houvesse um avivamento naquela nação. Certo dia ele sente quase que audivelmente a voz de Deus chamando ele para voltar para sua terra natal e iniciar um grupo de estudo e oração. Ele ainda era imaturo, ele falou com seu pastor e disse, reverendo, eu sinto que eu preciso voltar para aquela terra. E eu sinto que eu preciso fazer um grupo de oração e montar um ponto de pregação naquele local. Mas eu não sei se isso é vontade de Deus ou se isso é uma voz enganosa no meu ouvido. O pastor dele, muito sábio, disse, olha, Satanás nunca manda ninguém orar, então volte para sua terra e vá fazer esse grupo de oração. Na segunda-feira, tiveram poucos jovens orando naquele lugar. Na terça, chegaram mais alguns. Na quarta, mais alguns. No sábado, o comércio da cidade fechou para que todos fossem ao grupo de oração. As cadeias ficaram vazias porque não haviam crimes. Os juízes não tinham o que fazer nos seus trabalhos. Os bares fecharam. Os prostíbulos, as casas de prostituição daquela cidade,
fecharam. E 9 meses depois, 100 mil pessoas tinham se convertido ao evangelho por meio daquele grupo de oração. 100 mil pessoas. Você pode olhar e dizer, João, número fantasioso. Quem que ficou no final das contas? Foi levantado um estudo após esse avivamento e 80% daquelas pessoas, ou seja, 80 mil pessoas, ainda eram membros fiéis de comunidades protestantes naquele país. Você diz, mas teve 20 que saiu. Muitos daqueles saíram daquele país e iniciaram novos avivamentos ao redor do mundo, como na Coreia, em Xangai, nos Estados Unidos. Por meio de um grupo de oração, Deus voltou e trouxe novamente o poder do seu Espírito sobre aquela nação. Mas perceba a grande frieza espiritual que vivia o país de Gales antes disso. Era um país de maioria cristã, mas que faltava Deus dentro daquela nação. Como não pensar no Brasil diante disso? O último censo do IBGE diz que temos 42 milhões de evangélicos no nosso país. Temos um país de 200 milhões de pessoas, então o nosso difícil trabalho seria evangelizar 4. Cada um de nós teríamos 4 pessoas para evangelizar e ganharmos o Brasil inteiro para Cristo. Esse é o nosso difícil trabalho. Num país de 40 milhões de evangélicos, a gente vê recorde em mortes, em homicídios não resolvidos, em corrupção, em lascívia, em prostituição, em pornografia. Tudo que não presta, a gente vê no nosso país de 40 milhões de evangélicos. Muitas vezes, tudo que não presta vem dos 40 milhões de evangélicos. Quantas vezes a gente não vê isso? Aquele rapaz que se diz muito crente e servo de Deus é o primeiro a estar afundado em pornografia e dando um mau exemplo para sua família e para os demais. O Brasil, sem dúvidas, vive uma frieza espiritual tão grande quanto viveu o país de Gales, tão grande quanto viveu Israel na passagem em que nós lemos. Quando a gente está olhando para o reinado de Josias, que foi um homem segundo o coração de Deus, a gente tem que lembrar que Israel está há 60 anos sem ouvir a lei de Deus. O seu avô Manassés foi um homem que reinou por 55 anos. E Manassés foi o pior rei que pisou em Israel. Manassés levantou altares dentro do templo. Imagina que aqui dentro da igreja a gente levanta um poste a Baal. Manassés fez isso. Ele não só fez isso, ele pegava os seus próprios filhos e matava os seus filhos em adoração a Baal e a Maloque. Manassés era um homem tão pérfido, tão maligno, tão cheio de Satanás em sua vida, que ele deturpou toda a nação de Israel. Todos. Os sacerdotes não sabiam o que era a palavra de Deus. Ele construiu bosques para adoração a deuses estranhos. Ele trouxe toda a idolatria de volta para o povo e ainda estimulava que se matassem crianças para adorar a deuses maus. Manassés teve filhos. E entre eles, Amon reinou no seu lugar. E Amon era igual ao seu pai. Amon reinou por mais alguns anos e tudo que o pai de Amon fez, ele fez igual. Tudo que meu pai fazia, eu faço do mesmo jeito. Meu pai matava os filhos, eu mato também. Meu pai cultuava a idolatria, eu cultuarei. Meu pai estimulava o mal na nação, eu farei. E Amon fez da mesma maneira. Graças ao bom Deus, o reinado de Amon não se estendeu muito e ele rapidamente morreu. Então, Israel não ouvia a palavra de Deus. Não tinham governantes para falar o que era certo. Os reis não regiam o povo de acordo com aquilo que Deus queria. E a gente chega com o povo caindo na mão do reinado de Josias, uma criança de 8 anos. 8 anos de idade. E você está diante do povo eleito de Deus. E o povo eleito, escolhido por Deus, está imerso em tudo que não presta. Tudo que não presta e tudo que Deus não aprova, o povo está submergido. Se não somos nós, não é mesmo? Nossos governantes não nos levam para isso, as igrejas não levam para isso, os 40 milhões de evangélicos não nos levam para isso. Irmãos, mas mesmo diante de um cenário de tanto caos, de tanta malignidade, de tanta ação demoníaca e humana que é tão ruim quanto, Deus, ele sempre tem o seu remanescente. Deus sempre levanta um servo seu para mostrar que quem manda no povo dele sempre é ele. Por mais que Satanás aparentasse estar ganhando o povo eleito de Deus, Deus sempre levantará alguém, como levantou o Ivan no país de Gales, para trazer de volta a mensagem ao centro daquela nação. E a pessoa escolhida para isso foi Josias.
Josias foi levantado, e a primeira coisa que o autor do livro diz é que Josias não andou como Manassés e como Amon. Josias, ao contrário de seus pais e seus avós, Josias andou segundo o coração de Davi, segundo os passos de seu pai, bem anteriormente, Davi, e fez o que era correto diante de Deus. Mas, João, nós hoje enfrentamos muitas vezes um cenário de frieza espiritual. Como que nós podemos sair desse cenário e buscar a Deus para que Deus nos responda? Como nós podemos pedir a Deus que Ele age em nossas vidas e nós podemos sofrer de fato, sentir de fato a atuação do Espírito no nosso dia a dia? Como podemos fazer isso? Nós podemos ver isso no exemplo de Josias. Olhe para o capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 1 novamente? O texto diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não Amon, não Manassés, mas Davi. E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Continue lendo comigo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias e filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte um dinheiro que se trouxeram à casa. Olha o que aconteceu para que Deus trouxesse o seu poder de volta àquela nação. Qual foi o artifício que Deus usou? No 18º ano de Josias, eles estavam fazendo reformas no templo. Templo esse cheio de postes ídolos. Josias olha para o seu escrivão e diz: vai lá no templo e fala, por favor, com o sumo sacerdote, para que a gente tome noção das contas e para ver se a reforma está sendo feita da maneira correta. O escrivão de Josias vai até o templo, conversa com o sumo sacerdote Ilquias, e Ilquias tinha encontrado uma coisa que ninguém lembrava dentro da casa de Deus. Que coisa era essa? Pule comigo para o verso 8. No verso 8 o texto diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. Verso 10. Relatou mais o escrivão ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro que ele achou lá na casa de Deus. E Safã o leu diante do rei. Irmãos, talvez passe desapercebido, mas existe uma coisa absurda nesse texto. O sumo sacerdote achou o livro da lei que estava perdido há quase 60 anos, aonde? Dentro do templo que é a casa de Deus. O livro da lei estava perdido no local que ele deveria estar. É como eu disse assim: Bruno, tem uns confeitos perdidos na Bomboniere, tem dinheiro perdido dentro do banco. É como se eu dissesse: olha, tem palha perdida dentro do palheiro. O livro de Deus, a lei do Senhor, era perdida dentro da casa de Deus. Os sacerdotes que tinham sido ordenados por 60 anos não se falava de Deus. Aquelas pessoas nem sabiam que existia um livro da lei. Aquele é o povo que Deus levantou para fazer aliança. Aquele é o povo que Deus tirou da terra do Egito. Aquele é o povo que Deus abriu o Mar Vermelho e deu comida por 40 anos, caindo do céu no deserto. E aquele povo não lembrava que existia um livro da lei. O sacerdote não sabia que existia um livro da lei. O livro estava perdido na casa onde era para ser pregado. É como eu olhar para você e dizer: eita, descobri uma Bíblia. Estava onde? Estava na sala do pastor. O livro da lei era perdido dentro da igreja. Irmãos, quantas igrejas dentro do Brasil têm os seus livros da lei perdidos no seu púlpito? As pessoas se encontram domingo após domingo para fazer seja lá o que for, mas não é para aprender a palavra de Deus. Os pastores, seminaristas, líderes, presbíteros, seja quem for, maior parte das pessoas esqueceram que existe o livro da lei e pregam qualquer outra coisa. Eles pregam terapia, psicologia, psicanálise, autoajuda, mas a palavra de Deus está perdida dentro da igreja. Os cultos têm tudo, irmãos. Tem iluminação, tem fumaça, tem som, tem LED, tem tudo, mas não tem o livro da lei no local onde ele deve ser pregado.
As pessoas perderam a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Esse é o momento que você bate no peito e diz: mas eu sou um reformado, presbiteriano, o que eu centralizo na igreja é a palavra. Irmãos, para que serve a palavra? A palavra nos ensina para que ela serve. A palavra nos diz que ela é uma espada muito afiada e de 2 gumes, que pode penetrar nossos corações e transformar nossas vidas. A palavra nos ensina que ela é viva e eficaz para transformar cada uma de nossas vidas. A palavra nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Se a gente estiver usando a palavra na igreja, mas a finalidade não é transformar vidas, nós esquecemos da palavra de Deus. Se a gente está usando a palavra de Deus como sapo do laboratório para dissecar, para estudar como um texto meramente científico, a gente esqueceu a palavra de Deus. Irmãos, a palavra é pregada, não é para você ser melhor intelectualmente. A palavra é pregada para mudar a sua vida. A palavra é pregada porque o intuito é que quando você saia daqui, a sua vida seja melhor do que quando você entrou. Não melhor de conforto, melhor de obediência. Quantas vezes a gente abre a palavra dentro da igreja, mas a gente desvia a função dela? A gente desvia. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é viva e ela é eficaz. E nós esquecemos disso dentro de muitas igrejas. Perdemos a lei de Deus dentro da casa de Deus. Mas você diz: mas João, mas isso aí é bronca da igreja, né? A igreja que se resolva para procurar a lei de Deus dentro dela. Irmãos, o apóstolo Paulo ensina que nós, como crentes, somos moradas do Espírito. E ter a palavra de Deus em nosso coração é tão importante que é uma promessa escatológica. A grande promessa de Deus para o seu povo é que ele nos terá como nosso Deus e nós como seu povo, e ele escreverá a lei dele nos nossos corações. Ter a lei de Deus no coração é tão importante que essa é a grande promessa escatológica da Bíblia. A minha lei, Deus diz, estará no seu coração e você não irá pecar contra mim. O texto diz: guarde a palavra no coração para não pecar contra Deus. Mas será que a lei de Deus está perdida onde ela devia ser centro, que é na sua vida? Será que você perdeu a lei de Deus dentro da sua casa? Maridos, há quanto tempo a Bíblia não é aberta na sua mesa? Quanto tempo? Sabe por que a Bíblia está perdida dentro da sua casa? Porque primeiro ela foi perdida na sua vida. Sabe por que a Bíblia vai se perder na minha casa? Deus o livre. Eu batalho todo dia para que não aconteça, mas a gente é falho. A Bíblia se perde dentro da minha família. Porque primeiro eu, que sou homem, perdi ela na minha vida. Primeiro eu perco a palavra de Deus no meu coração, depois eu perco na minha família e depois a igreja vira o que virou. A palavra de Deus é perdida em nossas vidas. Sabe por que é perdida? Porque o coração da gente, que era para estar cheio da palavra, está cheio de poste ídolo, igual a Israel. Igual a Israel. A gente não acha, porque está tão bagunçado, que você entra e diz: eita, tem uma adoração aqui à Netflix, tem uma adoração aqui ao meu trabalho, tem o poste ídolo do meu dinheiro, tem o poste ídolo da sexualidade. Onde está a lei de Deus? Não está, está perdida. Perdida na igreja, perdida nas vidas, perdida nas famílias. O avivamento começa quando a lei é encontrada. O avivamento começa e o poder de Deus é derramado na igreja quando a lei de Deus é encontrada, irmãos. Josias faz uma grande revolução espiritual em Israel. Mas sabe por que ele faz? Porque ele encontrou a palavra de Deus dentro daquele lugar. Talvez o que precisa-se dentro da sua casa é encontrar a palavra de Deus. João, é briga toda hora. Eu não consigo ter paz. Meus filhos são rebeldes. Minha esposa não me escuta. Eu, como marido, sou viciado em coisas que não prestam. Como é que eu resolvo esse problema que é tão grande? Irmão, primeiramente, encontre a lei de Deus na sua vida. Coma este livro dia após dia e aplique na sua casa, para que os membros da sua casa possam achar essa lei lá dentro. Eu lembro-me que quando preguei há muito tempo sobre culto doméstico, eu lembro de uma citação do Arthur W. Pink, que ele diz assim, ó: a casa do crente deve ser um lugar onde ele é tão crente, na igreja não, vai em casa, ele tem que ser tão crente, a ponto de que quando o povo entre na casa dele, diga: meu irmão, Deus mora aqui de fato. Deus mora aqui de fato. Será que quando alguém entra na sua casa, ele sente que Deus mora ali? Será que o cheiro está ali? A presença está ali?
Será que no centro da tua casa tem a palavra? Não é a palavra aberta no Salmo 91, amarelado de poeira, não. Será que a palavra de Deus é aberta na vida de cada membro da casa? Essa é uma grande questão que devemos levantar. E Josias inicia a sua reforma encontrando o livro da lei. Depois que o livro é encontrado, ele é lido. Irmãos, não adianta achar. Eita, achei, ó, na biblioteca de Painho tinha um livro. Vou ler, mas não é só isso. Leia o verso de número 11 comigo. Verso de número 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nos está escrito. Irmãos, quando Josias escuta a mensagem do Evangelho, a sensação é a seguinte: meu Deus, vão consultar os profetas, os homens de Deus que a gente deixou de lado, porque Deus está irado conosco. A ira de Deus é anunciada no céu contra nós, porque nós não vivemos de acordo com esse livro. Irmãos, todo domingo nós estamos sentados nessas cadeiras. Todo domingo estamos aqui para cultuar a Deus muitas vezes. Às vezes você entra, você senta, você escuta uma pregação e você vai embora. Irmãos, qual é o efeito da mensagem na sua vida? Será que o evangelho, ele tem entrado por um ouvido, sai pelo outro e na segunda eu continuo minha rotina como se nada tivesse acontecido? Irmão, Josias, quando escuta o evangelho, sabe qual é a sensação dele? Meu Deus, eu não vivo o que está sendo mandado. E Deus, que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, ele está irado contra mim, ele está furioso contra mim e contra o meu povo. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. A palavra de Deus, ela é a luz que mostra o erro. Irmão, se eu quebrar todas essas paredes aqui, eu posso quebrar todas elas, eu apago a luz. Você não vê nada. Só basta uma vela, pequena e fraca. Uma vela que se acende, que a escuridão é dissipada. E todo erro, todo quebrar, todo mal é exposto. Irmãos, muitas vezes a nossa vida está cheia de pecados. E a gente não vê os pecados, porque a gente não joga a luz nos pecados. E a luz é a palavra. A palavra confronta o nosso erro. Quando a gente escuta o evangelho, isto é um refletor na nossa natureza. O evangelho está a todo momento dizendo assim, olha, você é um inútil pecador que não pode fazer nada por você mesmo, mas em mim, na cruz, você encontra remissão e salvação. Esse é o evangelho. Josias, quando lê o livro da lei, ele tem uma grande certeza, é de que ele é pecador, que Deus é poderoso e que existe uma ira sobre ele que é justa. Existe uma ira sobre ele que é justa e nós não temos essa certeza. Nós não temos essa certeza, escutando domingo após domingo, a gente permanece nos mesmos erros. A gente está tão anestesiado à palavra de Deus, que a gente fica inerte. A gente tem medo do chefe que disse, olha, quero conversar com você amanhã. A gente tem medo da mensagem da esposa que disse, quando chegar a gente conversa. Aí a gente tem medo mesmo. Quando chegar a gente conversa, misericórdia, está repreendido. A gente tem medo demais aí. A gente tem medo de tudo, a gente tem medo do chefe humano que diz, quero uma reunião com você. Mas a gente não tem medo do Deus Todo-Poderoso olhando para nós, que tudo perscruta. O salmista diz que se ele for para o mais alto, Deus está lá vendo ele. Se ele se esconder na mais profundo abismo, Deus está lá vendo ele. Então Deus lhe vê constantemente nos seus erros e nos seus acertos, nos seus pecados mais ocultos. Deus está ao seu lado, vendo cada ato. E a ira se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Paulo já nos disse isso em Romanos capítulo 1. A palavra é clara, ela manifesta os nossos pecados e ela joga luz nos nossos erros, irmãos. A gente pode reconhecer e admitir que existe alguém melhor que nós que possa nos justificar, ou a gente pode afundar e aceitar o erro. Você pode escolher
crê em Cristo e crê que Ele pode mudar a sua vida, ou você pode viver na sua vida errada. Os resultados são dois. Ou você reconhece que você é dependente e precisa dele, e que sem ele a ira está sobre você, e você receba essa ira. Ou você reconhece que há outro todo-poderoso que quer lhe salvar e que pode mudar a sua situação, e que nele a ira é dissipada, porque a ira foi manifesta na cruz. Qual será a nossa atitude diante do livro da lei? Josias rasgou suas vestes em arrependimento. Josias tremeu diante da palavra de Deus. Tremeu como a plateia do Wesley, enquanto ele pregava o sermão tão famoso que é o Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se seguravam pensando que o chão ia se abrir e eles iam para o inferno. De tanto temor que existia da palavra de Deus. A gente não teme mais a palavra de Deus. A gente não ama mais a palavra de Deus. Para os que são mais antigos, eu nem sou tão velho e eu lembro. Eu lembro quando eu era criança e os crentes daquela época, eles se orgulhavam de decorar texto da Bíblia. Eu sei tantos versículos, ele decorava a Bíblia assim de cor. Aí a gente passa o tempo e diz, não, mas isso não é nada. Isso não... Irmãos, a gente não tem amor pela Bíblia, a gente não lê a palavra, a gente não conhece a palavra, a gente não lembra da palavra. E a palavra hoje é fácil de se ter. Tem mais de uma Bíblia na sua casa, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia no computador, você tem Bíblia em tudo, mas você só não conhece a Bíblia. Irmãos, pare para pensar. Que catástrofe é ser servo de Deus e passar dessa vida para a próxima sem nunca nem ter lido a Bíblia, irmãos. Imagine só. Deus lhe resgatou, lhe salvou, e Ele lhe deu esse livro dizendo, olha, aqui tem tudo que eu quero para a tua vida. Mas tu vai chegar diante de Deus e dizer, não deu tempo de ler. Não estou dizendo que você tem que ler 15 vezes por ano, feito um maluco, ou uma pessoa que tem muito tempo. Mas, irmãos, é um projeto de uma vida, não dá para chegar lá diante disso se não teremos desculpas. Não teremos desculpas. Josias acha o livro, Josias é confrontado pelo livro, Josias entende a situação dele. Josias tem medo e teme o Deus que o criou. E o que é que Josias faz? Capítulo de número 23, leremos a partir do verso de número 1. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com eles todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. Irmãos, não existe relacionamento aberto com Deus. Não existe relacionamento sem compromisso com Deus. Não dá para a gente ter um relacionamento com Deus fora de uma aliança. Todo relacionamento com Deus é compromisso. Tudo que Deus exige é compromisso. Quando Deus diz que um homem deve se juntar a uma mulher, ele não diz que é de todo jeito. Ele exige aliança, ele exige compromisso. Deus, ele é um Deus que é de aliança, de compromisso. Não adianta você dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus maus atos. Eu reconheço que tu estás certo e irado contra mim. Irmãos, estabeleça com Deus uma aliança. Assim como Ele nos chamou para essa aliança. De que, de fato, você viverá aquilo que está na lei. Maridos, digamos, irmãos, que nós tomemos, todos nós, eu sou o primeiro da fila. Digamos que nós tomemos vergonha na cara. Juntemos nossa família na mesa e digamos o seguinte: minha esposa, meu bem, para quem tem filhos, meus filhos, por muitos anos eu tenho pecado contra vocês. Eu não tenho agido da maneira que devo agir. Eu não tenho sido exemplo de Cristo como eu deveria ser. Mas eu me arrependo e peço perdão a todos. Vamos fazer uma aliança, todos nós, de que de fato seguiremos o livro da lei de Deus como única regra para as nossas vidas. O rei chamou todo o povo. O rei juntou toda a nação. Não foi só ele dizer, eu sou crente e vocês se virem. O rei chamou todos aqueles que estavam sob sua jurisdição e disse, irmãos, precisamos corrigir os nossos caminhos. Irmãos,
Homens, mais uma vez, vocês, como exemplo de Cristo, ou melhor, nós, como exemplos de Cristo, devemos ter os 3 ministérios que Cristo teve com sua igreja. Somos profetas, sacerdotes e reis. Assim como o rei Josias juntou o seu povo para fazer uma aliança, junte a sua família para reatar essa aliança com Deus. Junte-os diante de uma mesa e diga: precisamos converter o nosso caminho. Mas, João, eu já sou convertido. Mas será que o nosso caminho é condizente? Irmãos, perceba que na aliança, o rei Josias deixa claro que ele e o povo iriam obedecer aos mandamentos da lei. Existe um livro de casais que é muito famoso, mas não é bíblico, é um livro de terapia, que fala sobre as 5 linguagens do amor. O Gary Chapman, que é o autor, diz que cada pessoa entende o amor de um jeito, por meio de uma linguagem. E como eu disse, não é um livro bíblico, é um livro de terapia. Irmãos, mas se eu adaptasse, eu poderia dizer que Deus tem uma linguagem de amor, uma só. Deus entende que nós o amamos de um jeito. Deus compreende o seu amor por ele por uma linguagem só. Se não for ela, não tem outra. Jesus, quando olha para os seus discípulos, eles dizem assim, vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu mando vocês fazerem. A linguagem do amor de Deus se chama obediência. Como diz o ditado, 3 letrinhas, obedecer. Na verdade é 4, né? Obediência. A linguagem do amor de Deus é obediência. Eu amo a Deus, mas eu tenho uma vida contrária ao que Ele me manda. Eu não amo. O amor que Deus entende é obediência. E a obediência não é obedeço no domingo para ir para o culto. É obedeço todo dia, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Porque é aliança, é compromisso, não é uma ficada vez ou outra. Você não pode dizer, eita, no trabalho o que me rege é tal livro. Na minha casa o que me rege é tal livro. Na igreja o que me rege é a Bíblia. Não é assim que funciona. Deus chama o seu povo. E nesta noite ele chama a nós, Igreja Presbiteriana Ressurreição, para que nós reatemos com ele a aliança. A aliança de obedecermos tudo que está no seu mandamento, na sua lei, na sua ordenança e estatutos. E não é obedecer de qualquer jeito. O texto diz, é de coração, é de mente, é de alma, irmãos. Hernandes, pregando sobre alguns textos, ele sempre diz que o ser humano, ele sempre é composto de 3 coisas. Ele tem o intelecto, ele tem as emoções dele e ele tem as volições. Volições é vontade. Irmãos, a gente tem que entender a palavra. A palavra tem que emocionar o nosso coração, da gente dizer, não, realmente, eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso quebrar o meu coração diante de Deus e chorar diante dele por arrependimento. E a minha vontade precisa mudar para, de fato, eu ter uma atitude diferente. O avivamento chegou em Israel por esse meio. O livro da lei foi descoberto. O livro da lei, ele foi lido perante o povo. As pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos e as pessoas firmaram aliança com Deus. Elas entraram em um compromisso com Deus. Elas reconheceram que estavam erradas e que seus caminhos não levariam a um bom fim. Irmãos, a realidade é muito clara. O texto, ele é muito claro. Jesus foi muito claro. Jesus sempre ensinou que existem 2 portas e 2 caminhos. É muito simples. Irmãos, todo domingo a mensagem do Evangelho pode ser resumida a obedeça ou não. É só isso. Deus não tem muito joguinho de diálogo. Ele é muito claro no seu mandamento. É me obedeça e viva, não obedeça e morra. A mensagem é essa. Obedeça e viva comigo para toda a eternidade. Não obedeça, não siga os meus caminhos, fique contra mim, minha ira estará contra você e você irá para o inferno por toda a eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho. As pessoas têm medo de falar a verdade, mas a verdade é essa. A mensagem lhe confronta sempre. Ninguém aqui vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu nunca ouvi falar. Todos nós ouvimos e somos, por isso, indesculpáveis. Podemos tomar uma atitude ou podemos não fazer nada. Josias encontra o livro, lê o livro, se arrepende, firma aliança. Digamos que os irmãos fizeram aquilo que eu sugeri e que eu devo fazer. Juntar a família e dizer, amor, crianças, vamos firmar uma aliança com Deus. Mas, irmãos,
essa aliança não pode ter sido uma liturgia do pós-culto emocional. Essa aliança tem que ser visível na sua conduta na segunda-feira, e na terça-feira, e na quarta-feira, e daqui a 30 anos, se você estiver vivo, essa aliança tem que ser visível na sua conduta. Porque Josias chamou todo mundo, e Josias fez uma aliança com todo mundo, mas Josias não só fez um migué e deixou de lado. Olha o que Josias fez depois disso, verso de número 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam para Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Irmãos, tinha casa de prostituição dentro da casa de Deus. Ele derribou as casas de prostituição, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam na entrada, a porta de Josué, governador da cidade, a mão esquerda daquele que entravam por ela. O texto vai falar mais coisas. Mas note, Josias, depois de estabelecer uma aliança, ele começa uma faxina espiritual dentro de Jerusalém. Uma faxina. Não existia 1 centímetro quadrado onde houvesse espaço para ídolos dentro de Jerusalém. Josias, ao firmar compromisso com Deus, ele diz que o povo de Israel é um povo devoto só a Deus. Só a Deus. Deus, além de exigir um relacionamento de compromisso, ele quer um relacionamento monogâmico. A noiva só tem um noivo, que é o nosso Senhor. Josias, ele tira tudo aquilo que tinha sido levantado pelos seus pais e ele restaura o culto que não havia sido feito há décadas. Josias faz uma celebração de Páscoa com o povo que fazia 60 anos que não tinha e foi uma das maiores Páscoas de Jerusalém. Irmãos, se hoje você quer firmar uma aliança com Deus, se hoje você quer começar uma nova vida com Cristo, se hoje, de fato, você quer experimentar o que é viver debaixo da graça de Deus, promova uma faxina espiritual dentro do seu coração. Uma faxina. Agora não é faxina meia boca, não. Não é aquela faxina quando eu estou cansado, dei 10 aulas e minha esposa mandou lavar o banheiro. Não é essa faxina aí, não. É uma faxina. Irmãos, não há espaço para qualquer outra coisa em nosso coração que não seja a Cristo. Não há espaço para nenhum poste ídolo que não seja a adoração a Deus. Não há para nós firmarmos compromisso com Deus e mantermos adoração à criatura. Porque a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e injustiça do homem, diz Romanos 1. Por quê? Porque os homens subverteram a glória de Deus e negaram a glória de Deus e pegaram essa glória e deram para as criaturas. Os homens tiraram a glória devida àquele que criou tudo e deram essa glória para as criaturas, para as coisas que foram criadas. O que é que você adora, irmãos? O que é que você adora? João, eu não adoro nada. Mentira. Você sempre adora. Procure um homem e ele sempre vai estar prostrado diante do ídolo dele. Sempre. Todos nós somos pessoas que sempre estão de joelho. Sempre nós estamos de joelho diante de alguma coisa. Irmãos, você pode ficar de joelho diante de Deus, ou você pode estar de joelho diante da pornografia, da lascívia, do sexo, do dinheiro, do trabalho, dos ídolos, das novelas, das telas, da droga. Seja do que for, irmãos. De você mesmo, dos gastos, da vida luxuosa, da beleza. Todo ser humano está prostrado diante de algo. Todo. Tem um filósofo que até cunha o termo dizendo que o homem é um homo religioso.
ele sempre é um homem de religião. O ser humano sempre procura alguém para adorar. Não é incrível que quando você vê uma civilização que nunca foi colonizada, ninguém chegou perto, aqueles indígenas dentro de uma ilha que ninguém nunca foi lá, aí você chega, eles não sempre têm uma estrutura de culto? Sempre. Ele adora a árvore, ele adora o sol, ele adora a lua, mas o ser humano sempre adora alguma coisa. E a dura tarefa da gente hoje é olhar para dentro de nós e procurarmos o que é que nós estamos adorando e que está tomando o lugar de Deus na vida da gente. O ídolo, irmãos, o ídolo ele pede muito. O ídolo ele começa pedindo pouco, mas o ídolo pede muito. O ídolo ele começa te pedindo 10 minutos do teu dia. O ídolo depois diz, olha, eu gosto tanto de tu, tu gosta tanto de mim, me dá mais tempo, me dá meia horinha do teu dia. Irmãos, quando você parar para notar, você vai estar submerso até a cabeça de idolatria, a ponto de que você vai catar dentro do seu coração a palavra de Deus e ela não vai estar lá. Não vai estar. Ela vai estar perdida como estava no templo do Senhor, cheio de postes ídolos. Diante de quem você está ajoelhado? Diante de quem eu estou ajoelhado? Diante de quem a minha face encosta no chão? Diante de quem estão os meus desejos? Quem controla as minhas vontades? A quem eu obedeço? A quem eu não digo não? A quem será, irmãos? Irmãos, nós queremos de fato ter uma vida diferente. Queremos de fato sentir o poder de Deus em nossas vidas. Queremos desfrutar do agir do Espírito como desfrutaram tantos povos com avivamentos. A primeira coisa que Deus diz é: tira os ídolos do teu meio. Tira. Se não tirar, eu não vou agir. Enquanto os ídolos estiverem, eu não vou derramar a minha glória, eu não vou derramar a minha bênção, eu não vou derramar o meu poder, eu não vou derramar a minha unção. E será uma comunidade de pessoas mortas, escutando pregadores mortos, tão idólatras quanto a população. Sempre. Essa é a mensagem que Deus levou para Josias. E essa foi a postura de Josias. Sabe o que foi que Deus falou a respeito de Josias depois da atitude dele? Vire a página da sua Bíblia. Ou deixa eu ver se é antes. É antes. Volte à página da Bíblia. Verso 24. Capítulo 23, verso 24. Josias foi um homem que converteu tanto seu coração a Deus, que ele foi elogiado pelo próprio Deus. Digo elogiado pelo próprio Deus porque o elogio à conduta de Josias está na palavra de Deus. Nós, pessoas que vivemos milhares de anos após a vivência de Josias, lembramos do testemunho desse homem, que não foi um homem qualquer. Não foi. A partir do verso 24, o texto diz assim, ó: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achou na casa de Deus. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante e que convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro homem igual. Irmãos, será que quando Deus olhar para a gente, Deus pode falar as mesmas palavras, como ele falou de Jó? Deus diante de Jó, Deus usa Jó de argumento. Visse meu servo Jó? Homem fiel, homem íntegro, que não se desvia do meu caminho e que me obedece. Será que Deus pode nos usar de argumento? Será que Deus pode olhar para a minha vida e dizer: olha como João é um homem íntegro, que converteu o coração a mim e que me entregou a família bem estabilizada e com o caráter de Cristo formado em cada membro? Será que quando Deus olha para cada um de nós, Ele vai olhar e vai dizer: não, de fato, naquele coração só existe o meu altar e mais nenhum? Será que quando Deus olha para nós, irmãos, Ele vai poder falar as mesmas coisas? Ou Ele vai olhar para nós e vai ver um povo ímpio, um povo que abandonou o seu culto, que abandonou a sua adoração e que perdeu a sua palavra? Como eu disse, a palavra de Deus ela é pesada e nós devemos ter temor diante dela, irmãos. Temor. A palavra é essa. Lembro-me que, como eu disse aos irmãos, é um texto que eu venho lendo há muito tempo. E hoje à tarde eu estava estudando e é algo que é pesado. Porque quando eu gosto de estudar e às vezes eu prego para a parede, só para me acostumar. Eu pregando para a parede, até aproveitei que minha esposa tinha ido visitar a irmã e não tinha ninguém em casa. Aí eu acho que o vizinho foi evangelizado, porque eu estava gritando.
Eu ativei o modo pregador pentecostal. Irmãos, era uma coisa de... Quando eu terminei, eu parava assim, sentei e pensei, eu preciso me arrepender, porque eu sou um ímpio. Será que a minha vida é a de Josias ou a minha vida é a de Manassés? Não, João, mas eu não estou sacrificando meu filho a ídolos. Não tá, irmãos. Você pode não matar seu filho diante de um ídolo, mas será que você sacrifica a educação dele e, em vez de educar ele, quem educa é uma tela? Será que ao invés de você ensinar seus filhos o caminho que eles devem andar, você deixa a Netflix educar ele? Talvez eu não esteja sacrificando a minha família a ídolo, mas será que ao invés de ensinar a minha esposa e formar nela o caráter de Cristo, eu estou deixando que ela aprenda tudo no mundo e eu não sou referência para nada? Será que ao invés de chamar o meu povo que está sobre a minha responsabilidade, que é a minha família, e vocês chamarem o seu povo que está sobre a sua responsabilidade para um compromisso com Deus, será que eu sou o pivô do afastamento deles de Deus? Será que ao invés de eu ser o sacerdote que chama o povo de volta para a lei, eu sou o sacerdote que esconde a lei do povo para que eles vivam cada dia pior? Será que eu estou andando nos caminhos de Manassés ou será que eu estou andando nos caminhos de Josias? Como eu disse no começo, a mensagem é muito simples. Sempre existem dois caminhos. Sempre existem dois caminhos. Irmãos, a parte boa é que, independente das nossas condutas até aqui, Cristo marca esse encontro para que a gente mude. Esse é um dos milhares puxões de orelha que Ele nos dá e Ele continuará nos dando. Seremos filhos obedientes ou seremos filhos rebeldes? Nós nos prostraremos e pediremos para Ele nos mudar, ou nós seremos rebeldes, viraremos as costas e viveremos da mesma maneira? Essa é uma decisão que cada um de nós deve tomar. Cada um de nós deve tomar. Até os irmãos que nos acompanham, muitas vezes, pessoas assistem nosso culto e são pessoas que nunca ouviram o Evangelho. São pessoas que não entregaram a vida delas a Cristo. Irmãos, às vezes, você pode achar que é autossuficiente, que vai se salvar, mas não vai. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe caminho que leve a Deus fora de Cristo. Não existe caminho para a vida eterna fora de Cristo. Tirando Cristo, você está numa escada rolante rumo ao inferno. Essa é a verdade. Que nós possamos reconhecer que falhamos muitas vezes. Que nós possamos olhar para dentro de nós e pedir a Deus por essa mudança. Pedir mesmo. Já adianto, sozinhos não somos capazes de fazer. Eu não sou capaz de mudar minha família sozinho. Júnior não é capaz de mudar a família dele sozinho. Ranieri não é, Júnior não é, Poli não é, Aldemir não é. Ninguém aqui é capaz de mudar suas famílias sozinhos. Por isso que o tema central aqui é: nós precisamos pedir a Deus que derrame seu Espírito sobre nós, para que nós possamos agir da maneira correta, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que derrame seu Espírito sobre nós, para que a gente pare de cultuar como pessoas que vêm para uma reunião e cantam as músicas sem pensar no que está falando e sair daqui igual. A gente precisa que Deus derrame o Espírito dele sobre nós, para que quando a gente chegue no trabalho, as pessoas saibam que a gente é crente e que nós sejamos o livro da lei para aquelas pessoas que não conhecem. A gente precisa do Espírito Santo sobre nós para dar conta de todas as responsabilidades que Deus nos outorgou. Nós precisamos, porque se nós não tivermos ele, a gente só vai produzir ídolo e afundar no pecado, como já fazemos naturalmente. Que a gente possa pedir a Deus que nos ajude e que nos guie nesse caminho. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra se renova a cada manhã. Te agradecemos porque a cada domingo, Senhor, o Senhor nos chama ao arrependimento. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que muitas vezes, Pai, temos uma vida espiritual fria, Senhor. Muitas vezes a gente vive de maneira mecânica, Pai. Sentamos nesses bancos, cantamos algumas músicas, escutamos uma palestra, Pai, mas a mensagem não muda nossos corações. Senhor, quantas vezes estamos desatentos às mensagens que Tu traz para nós, Pai. Senhor, quantas vezes somos filhos rebeldes e não obedecemos aquilo que Tu pede de cada um de nós, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que somos fracos, somos pecadores e que se nós agirmos naturalmente, o nosso coração será igual ou pior ao de Manassés. Pai, derrama Teu Espírito sobre nossas vidas, Pai.
Derrama o teu poder sobre cada um que está aqui presente, Senhor. Que nós possamos ter uma vida inundada do teu poder, do teu espírito, para que possamos caminhar em santificação, Pai. Nos ajuda a fazermos aliança, Pai, compromisso contigo, Pai. Que cada chefe de família possa conduzir o seu povo a Cristo, Senhor. Que nós possamos promover uma faxina espiritual em nossas casas, em nossos corações e em nossas famílias. Senhor, que nenhum ídolo fique de pé diante de nós. Que nós possamos derribar todos eles, queimar nossos altares, queimar nossas adorações, derrubar os ídolos que estão em nosso coração e que nós possamos adorar unicamente a Ti, Senhor. Senhor, que cada dia nós possamos lembrar que a mensagem que nos mudou e nos salvou é a mensagem do Teu Evangelho, que se encontra nesse livro tão precioso que deixamos de lado. Senhor, que nós tenhamos grande estima pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja viva e seja eficaz nas nossas vidas e nas nossas casas. Senhor, nós não aguentamos mais vivermos do que falamos, Pai. Muitas vezes a gente fala, a gente entende, mas a gente não prova o Evangelho em nossas vidas. Senhor, se faz presente conosco, Pai. Nos faz sentir o Teu Espírito a cada manhã que levantamos. A cada jornada de trabalho, a cada fralda trocada dos filhos, a cada alimentação feita, a cada dia que passamos juntos, que nós possamos sentir a presença do Teu Espírito conosco a cada momento, Senhor. A cada momento, Pai. Que cada momento nós possamos tirar de nossos corações a frieza espiritual e que nós possamos ter uma vida aquecida pelo Teu poder, Senhor. Ajuda a nossa igreja a ser diferente. Ajuda a nossa igreja a levar a mensagem para além dessas paredes. Ajuda a nossa igreja a mostrar o livro da lei diante deste bairro, Pai. Transforma os nossos corações, Senhor. Transforma o meu coração, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, em Cristo Jesus. Amém.